Olá, gente, tudo bem? Então, vamos dar uma olhadinha nesse mundo fascinante, extraordinário, encantador das artes? Queria compartilhar com vocês algumas ideias, poucos elementos, na verdade, sobre a importância da arte para o benefício do ser humano, especificamente o benefício da arte para o desenvolvimento do ser humano, né? Em todos os sentidos. Desenvolvimento intelectual, desenvolvimento cultural, desenvolvimento artístico, claro, né? Desenvolvimento social, desenvolvimento espiritual, né? Aqui nessa imagem de abertura nós temos um pouco da representação de todas as artes. A arte pictórica, representada pelas mãos ali paleolíticas, a dança, a escultura, desde a escultura também, essa escultura que nós temos ali é uma escultura de 30 mil anos de idade, a Mona Lisa do Da Vinci, o Davi do Michelangelo, o nosso Zé Carioca dançando samba, uma pintura de Monet, uma pintura de Paul Klee, uma representação do Hamlet de Shakespeare, com a caveira na mão, a caveira de Yorick, que era o bobo da corte do pai dele, né? O violino tocando uma melodia e os livros que nos trazem 1001 ideias fascinantes. Muito bem, a gente sabe que os seres humanos são os únicos seres na face da Terra que produzem arte. Nenhum outro, além dos seres humanos, produz arte. Nós somos Homo sapiens há mais ou menos 200 mil anos, talvez mais, mas pelo menos há 200 mil anos nós somos Homo sapiens, ou seja, há 200 mil anos atrás os seres humanos eram iguais aos seres humanos de hoje em dia, com o mesmo intelecto, com a mesma capacidade de raciocínio, de comunicação, só claro, não tinham a mesma educação, não tinham o mesmo conhecimento, não tinham a mesma cultura. Muito bem, para verificar o quanto a arte pode ser percebida e como ela pode ser percebida por nós, um grupo de pesquisadores da Universidade de Boston, nos Estados Unidos, do Departamento de Psicologia, fez uma pesquisa mostrando para os universitários da universidade 30 pinturas que eram de pintores famosos, pintores abstratos do século XX. Junto a cada uma dessas pinturas, eles colocaram uma outra que tinha sido pintada ou por uma criança, ou por um chimpanzé, ou por um gorila, ou por um elefante. E pediram para as pessoas identificar qual era a pintura feita pelo profissional, pelo artista profissional. Quase 70% das vezes as pessoas acertaram, conseguiram identificar qual era a pintura do artista. Vamos brincar um pouquinho. Deixa eu perguntar para vocês, qual dessas duas pinturas vocês acham que é feita pelo artista profissional? Pensem dentro de vocês, não nada de cochicho, nada de conversa. Pensem dentro de vocês, a da esquerda ou da direita? Qual delas é feita por um artista profissional? Vamos ver a resposta? Muito bem. Quem escolheu a da esquerda, escolheu um belo quadro de Hans Hofmann, que foi um dos grandes pintores abstratos do século XX. Quem escolheu da direita, escolheu também uma bela pintura, mas foi feita por um menino de 4 anos de idade. Mais uma vez, vamos tentar outra vez. Qual das duas foi feita por um artista profissional? A da esquerda ou a da direita? Vamos lá, pensando, e vem a resposta. Quem escolheu a da direita, escolheu uma bela pintura de Franz Kline, sem título, de 1957. Quem escolheu da esquerda, também escolheu uma bela pintura, mas foi feita pelo chimpanzé Congo.
no mesmo ano. O que a pesquisa, e outras, né? Não só essas, mas o que a pesquisa demonstra sobre essa identificação? É claro que aqui eu só mostrei para vocês 2 pares de pintura, né? E na pesquisa original eram 30 pares de pintura. Então, talvez aqui vocês tenham errado as 2 vezes, mas isso estatisticamente não é representativo, né? Eu teria que mostrar as 30 para fazer pesquisa. Mas é só para vocês verem como é interessante. O que a pesquisa descobriu? Que nós conseguimos inconscientemente, mesmo sem sermos estudiosos de arte, nós conseguimos identificar uma certa intencionalidade nas obras que são feitas por artistas, por profissionais. As obras dos animais ou das crianças, elas são muito espontâneas. Elas podem ser muito belas na composição de cores, nas formas, tudo. Mas elas não têm a intencionalidade que existe oculta, sem dúvida alguma, oculta na pintura abstrata dos artistas. E é por isso que cerca de 70% das pessoas consegue identificar a pintura do artista, porque percebem uma intencionalidade. Vejam o poder da arte, o quanto ela consegue transmitir, mesmo quando aquilo que ela está transmitindo é invisível. Então, o que seria isso que nós chamamos de arte? Nós sabemos que é uma produção humana, certo? É uma realização humana, é uma das coisas que os homens fazem. E a arte tem basicamente, para poder existir, 3 componentes. Primeiro, o artista, que é quem produz a obra. Segundo, a obra de arte em si mesma. E terceiro, o observador. Esses 3 componentes são essenciais. Aqui no número 1 nós vemos Claude Monet, o maior nome do impressionismo francês, pintando ao ar livre, como em geral os pintores impressionistas faziam, né? Produzindo uma obra de arte ao ar livre, com seu cavalete, com sua tela e as suas tintas. No número 2 nós vemos um quadro que foi pintado por ele, que representa a sua esposa e o seu filho num dia de sol. E vejam que beleza a pintura, a gente consegue sentir até o movimento das roupas, né, ao vento, quase dá para sentir a brisa dessa tarde de primavera gostosa na face da esposa dele. Agora, não haveria uma obra de arte se não houvesse um observador. Então, quem observa faz parte da criação artística. A arte não é só o artista e a obra. O observador é uma parte essencial. Toda arte nasce dentro de um contexto cultural, de uma época, de uma civilização, de uma cultura, de um povo, de modas ou modismos de uma determinada época. Nós vemos aqui Vincent van Gogh, uma pintura que ele fez de si mesmo, um autorretrato, né, em que Van Gogh tenta, de uma certa maneira, mostrar o seu rosto. Mas nós vemos que a pintura não é como um retrato, certo? Ela está cheia de pontos, pinceladas a esmo. Isso porque a forma como Van Gogh produzia arte era muito diferente da arte da sua época. E como a arte nasce num contexto cultural, nem sempre ela é entendida. Como nós vimos antes, a arte necessita do artista, da obra e do observador. Então ela é uma espécie de linguagem. Se o artista produz a obra numa linguagem que o observador não entende, é como se o artista estivesse falando chinês e o observador só compreende português ou inglês. Por isso, muitas grandes obras de arte não são valorizadas na época em que elas são produzidas, porque as referências, os valores, os símbolos, o gosto estético do artista
em geral, estão à frente do tempo em que ele produz a obra de arte. No tempo de Van Gogh, as obras de arte tradicionais eram assim, acadêmicas, como essa pintura de Jules Girardet, pintando Napoleão Bonaparte junto com a família dele em Viena. Essa era a obra de arte que as pessoas apreciavam. Veja, na época não existia fotografia, vídeo, então as pessoas gostavam de uma pintura que parecesse uma fotografia, parecesse uma realidade, certo? Mas não era o que Van Gogh pintava. Van Gogh, nessa mesma época, pintava coisas assim. A Noite Estrelada, talvez a mais bela e mais conhecida obra de Van Gogh. Quem olhava os quadros de Van Gogh nessa época dizia: o que é isso? As estrelas não são assim, as nuvens não são assim, a lua não é assim, as montanhas não são assim, nada é assim. Não se davam conta que Van Gogh não estava pintando as estrelas, as nuvens, a lua ou as montanhas. Ele estava pintando como a alma dele via as estrelas, as nuvens, a lua e as montanhas. Van Gogh estava pintando a alma e não a realidade. E essa era a linguagem dele, enquanto a linguagem das pessoas era ainda aquela lá de cima, de Girardet, com a pintura de Napoleão. Por isso, Van Gogh não conseguiu ser apreciado durante a sua vida. Hoje em dia, as pinturas de Van Gogh valem centenas de milhões de dólares. Mas ele, durante a vida, só vendeu um quadro. Somente um quadro. Toda obra de arte está presa a uma época e a um conjunto de referências. Sem essas referências e sem o entendimento do contexto cultural da obra, é quase impossível de apreciá-la adequadamente. Quais são os tipos de arte que nós temos e que estão sempre conectadas com essa realidade cultural? Primeiro temos as artes visuais, basicamente a escultura e a pintura, né? Em cada época a humanidade produz obras visuais de acordo com a sua época, de acordo com as suas descobertas, de acordo com a sua técnica, a sua capacidade. As artes auditivas são aquelas que são percebidas não pelos olhos, mas pelos ouvidos, né? Que pode ser desde um pandeiro, pode ser um berimbau, um violão, como pode ser uma orquestra completa, com violinos, com trompas, com violas, contrabaixos, cellos, etc. Ou apenas a voz humana. E aqui eu coloquei a foto de Elis Regina, que foi com certeza a nossa maior cantora, mais extraordinária intérprete da música popular brasileira. Quem não conhece, precisa buscar na internet e escutar. Temos as artes literárias, aquelas que são degustadas pelas letras, né? E aí exige a capacidade de ler. A pessoa precisa ser alfabetizada para que tenha a capacidade de descobrir a grandeza, os mundos, extraordinários mundos criados na literatura. Seja na poesia, como aqui representamos Fernando Pessoa, com o seu extraordinário livro Mensagem, seja na prosa, como João Guimarães Rosa, em todas as suas extraordinárias criações, aqui o Grande Sertão Veredas, o Dom Quixote de Cervantes, o Hamlet de Shakespeare e tantas outras obras extraordinárias que elevam a vida humana, com certeza. E finalmente temos as artes performáticas, aquelas que são apreendidas, degustadas, apreciadas pela realização, pelo movimento, pela ação. Como a dança, né? Aqui temos uma dança clássica, uma dança tradicional, como a dança moderna, aqui a escada, num bailado extraordinário, e também o teatro, extraordinariamente forte como arte performática. Aqui temos um trecho do Hamlet, quando Hamlet vê a caveira do bobo da corte do seu pai, Yorick, e daí faz reflexões sobre a vida e a morte. O circo,
como temos bem embaixo a representação, um conjunto complexo de artes performáticas, né? E o cinema, bem lá em cima, representado por algumas imagens do grande 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick, feito nos anos 60, talvez o mais belo filme já feito na história. Então, todas essas artes expressam ideias, imaginação do artista, habilidades técnicas, né, que vão se aprimorando, se transformando, e todas elas são encantadoras e desenvolvem o ser humano. Houve algumas pesquisas buscando entender como é que as artes ajudam no desenvolvimento humano. Uma grande pesquisa feita na região de Houston, nos Estados Unidos, no Texas, demonstrou, avaliando o efeito da arte e educação em mais de 10 mil alunos, que algumas coisas claramente são desenvolvidas. Por exemplo, há uma redução na infração disciplinar. Os alunos ficam mais calmos, mais serenos, mais obedientes, mais cordatos. Percebeu-se um aumento na compaixão pelos outros. As artes tornam os seres humanos mais compassivos, conseguem se colocar no lugar do outro, mesmo pessoas diferentes, de outra raça, de outra religião, de outra nacionalidade. O ensino das artes aumenta o engajamento escolar. As crianças, os jovens, sentem que a escola é um lugar mais interessante, mais gostoso, onde dá vontade de voltar. As artes aumentam a competência na escrita, por incrível que pareça. Por quê? Porque o cérebro é um todo. E quando o cérebro é desenvolvido através das várias artes, a escrita também é beneficiada. E, finalmente, há um aumento da aspiração pela universidade. Os alunos que estudam artes, produzem artes, se sentem mais capazes de buscar uma titulação universitária, de irem até os mais altos graus do conhecimento e do estudo. Ou seja, as artes transformam crianças e jovens em seres humanos mais elevados e com maior potencial. Existem 3 grandes áreas em que as artes beneficiam claramente o ser humano. Vamos ver aqui alguns benefícios mentais da prática das artes. Conectividade no cérebro. O cérebro se torna mais ágil. Os caminhos neuronais se tornam mais eficazes. Não são mais como picadas de terra e pedra no meio do mato, se tornam estradas asfaltadas, como grandes autoestradas. O cérebro se torna mais plástico. Não plástico no sentido de plástico que existe para comprar e vender. Plasticidade quer dizer a maleabilidade do cérebro. Tá? O cérebro se torna mais maleável, como uma coisa viva, como plantas que se desenvolvem, folhas e flores que desabrocham. O cérebro se torna mais vivo, adaptável. O cérebro se torna mais capaz de resolver problemas. Claro, com maior conectividade e maior plasticidade, o resultado natural é que pode resolver problemas de uma maneira mais eficaz, com mais inteligência, com mais percepção, com mais sensatez. Outro benefício mental, capacidade de observação. A pessoa que trabalha com arte, pratica arte, é mais observadora. Ela é capaz de perceber melhor o mundo ao seu redor e desfrutar melhor desse mundo. Pensamento criativo é um dos grandes benefícios mentais das artes. E essa criatividade não se dirige exclusivamente para a prática de artes. É claro que não. A criatividade se espalha para outras coisas. No trabalho, no emprego, em qualquer tipo de profissão. A pessoa que pratica as artes vai ser mais criativa, ela não vai pisar no mesmo lugar sempre. Ela vai buscar inovação, transformação, modificação, aprimoramento. É uma das coisas que os empregadores mais buscam hoje em dia, pessoas com capacidade de pensamento criativo. As artes garantem isso. Há benefícios emocionais imensos na prática das artes. Todos aqueles que praticam artes sentem mais alegria.
Todos aqueles que praticam artes têm mais sentimento de conquista, de realização. Com isso, com mais alegria, com sentimento de conquista, é natural que aumente a autoestima. Aquele que pratica artes, ele consegue verificar o quanto ele melhorou no desenho, na representação, na moldagem, na escultura. Tudo isso é mensurável pela própria alma da pessoa, que percebe que está melhorando. Isso traz um desenvolvimento pessoal e uma autoestima extraordinária. Todas as artes sendo praticadas reduzem o estresse, seja pintura, escultura, dança, teatro, música, todas elas melhoram o estresse de todas as pessoas. E há aqui 2 benefícios específicos para a terceira idade. As artes aliviam o sofrimento de quem sofre com doenças crônicas, dores crônicas, e a arte aumenta a qualidade de vida para quem tem demência, Alzheimer, demência senil. Ou seja, as artes fazem com que os sofrimentos da vida sejam diminuídos e que a pessoa consiga passar por eles com maior tranquilidade. A arte também tem uma série de benefícios espirituais. Todos aqueles que praticam artes mostram maior tolerância social, menos preconceito, elas têm mais aceitação daqueles que são diferentes, de outra religião, de outra nacionalidade, de outra raça. As artes desenvolvem a empatia, a capacidade de se colocar no papel do outro, de sentir como o outro, de se identificar com o outro. As artes garantem maior conexão com o mundo, de entender que o mundo é um todo só, que a natureza toda pertence ao mundo inteiro e que tem que ser preservada. Todo o sentimento de preservação natural nasce muito do espírito das artes. Ou seja, as artes reduzem o preconceito. O amor se torna mais abrangente e consegue alcançar lugares mais longínquos. A pessoa se torna melhor. Outros 2 benefícios espirituais da arte, o aumento da cultura. Toda pessoa culta se torna mais perspicaz, mais sensível, mais tolerante, consegue apreciar o belo, consegue ficar encantada com o belo. Ela aumenta o seu conhecimento e quem tem mais conhecimento tem mais potencialidade de viver melhor, sempre. As artes também garantem uma flexibilidade melhor, maior, mas não a flexibilidade do corpo. Aqui eu coloquei uma moça fazendo yoga só como exemplo. Na verdade, a flexibilidade que a arte traz é a flexibilidade da alma. A alma não se torna dura, rígida, ela se torna flexível, maleável. A arte garante o aumento da perseverança, porque à medida que o artista vai tentando melhorar, ele consegue se desenvolver mais. E ele sabe que ele pode melhorar um pouquinho mais. Aqui coloquei como exemplo de perseverança um arqueiro sem os 2 braços. Vejam, que extraordinário exemplo de chegar a ser assim certeiro. E as artes garantem um sentimento de amor maior. Sabe-se que aqueles que produzem arte conseguem melhor amar. Como resultado disso tudo, a gente entende que as artes trazem a transcendência. A transcendência que talvez seja a maior conquista espiritual das artes. O que é transcendência? É não ficar preso no aqui e no agora, não ficar preso nos problemas de hoje. É conseguir avançar para o além, é ter objetivos elevados, é ter otimismo, é conseguir encontrar irmandade com todos os seres na Terra, é conseguir sentir a divindade no mundo, a divindade dentro de si, é conseguir entender que nós temos a eternidade para o nosso desenvolvimento, que nós somos eternos, que a beleza é eterna, que a verdade é eterna. Todas essas coisas nos vêm através das artes. Então é isso, queridos. Obrigado a vocês pela atenção.
Eu sei que a apresentação é breve, lamento isso, gostaria de poder compartilhar muito mais com vocês, mas nós temos um tempo regulamentar. Espero que essas questões que foram apresentadas possam ser significativas e encorajar vocês nesse caminho tão belo que é de ensinar, aprender, desenvolver, realizar e apreciar as artes. Um abraço.